Boa tarde a todos, autoridades presentes, senhores profissionais da área jurídica, servidores públicos, estudantes de direito, senhoras e senhores. Realiza-se, neste momento, a solenidade de abertura do seminário Infrações e Sanções nos Serviços Públicos Regulados, Princípios, Competências e Limites segundo o Direito Administrativo Sancionador. Uma realização do Instituto Internacional de Estudos do Direito do Estado, IEED, com patrocínio da Federação Brasileira de Telecomunicações, FEBRATEL. E ainda do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal, SIND Telebrasil, Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladores de Sistemas de Redes de TV por Assinatura, SINSTAL, Sindicato Nacional das Empresas de Radiocomunicações, SINDER, Sindicato das Empresas de TV por Assinatura, SETA, Sindicato das Indústrias e Empresas de Instalação, Operação e Manutenção de Redes, Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro, SINDMEST, e ainda Sindicato das Indústrias de Instalações Telefônicas no Estado do Paraná, CITEP, e Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações por Satélite, SINDSAT. Gostaríamos também de destacar o apoio institucional da Advocacia Geral da União, AGU, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, da Academia Internacional de Direito e Economia, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da editora Fórum. Passaremos, neste momento, a composição da mesa diretora dos trabalhos deste seminário. Primeiramente, gostaríamos de convidar e receber o professor doutor Fábio Medina Osório, presidente do IEED e coordenador científico deste seminário. Vamos recebê-lo. O excelentíssimo senhor ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça e coordenador-geral da Justiça Federal. O excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O senhor Ronaldo Mota Sardenberg, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O senhor Luiz Alberto Garcia, presidente da FEBRATEL. O senhor Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. O senhor Antônio Correia Meyer, presidente do CESA. O senhor Ricardo Cueva, conselheiro do CAD, aqui representando a presidência desta autarquia. E ainda o senhor Paulo Henrique Silvestre, superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade da ANEEL, aqui representando o diretor-geral
senhor Jefferson Kelman. Senhoras e senhores, pedimos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte pátria do poço, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, convidamos a todos a sentarem-se, por favor. Este evento tem como objetivo discutir a atuação das autoridades administrativas independentes à luz do direito administrativo sancionador no Brasil, no âmbito dos serviços públicos regulados, em busca de diagnósticos e respostas aos problemas detectados. Neste momento, para que se pronuncie e, em seguida, declare aberto este seminário, fará uso da palavra o professor doutor Fábio Medina Osório, presidente do IED. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, autoridades aqui presentes, senhores painelistas, presidentes de mesa, autoridades que integram a mesa.
Gostaria de, em nome do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, agradecer a presença de todos aqui neste evento e dar as boas-vindas a todos vocês. E registrar que aguardamos 2 dias de debates intensos, de celebração intelectual, de troca de ideias, de amadurecimento de institutos, de instituições, porque esse foi o propósito que deu origem ao nascimento do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, em 2003, como uma entidade, uma associação civil sem fins lucrativos, entidade acadêmica, que congrega quase uma centena de catedráticos do Brasil e do exterior, e que tem como presidente honorífico o professor Eduardo Garcia de Enterria. E fundadores, inúmeros professores do Brasil, dentre eles, poderia destacar o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o professor Almiro do Couto e Silva, dentre outros tantos, como Luiz Roberto Barroso, ou inúmeros catedráticos do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário brasileiro. E, portanto, as nossas palavras iniciais são de profundo agradecimento pela confiança que nos foi depositada, pelos patrocinadores, pelos apoiadores e pelos que prestigiam este evento. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo congresso. Obrigado. Agradecemos ao doutor Fábio Medina por suas palavras e passamos a palavra agora ao deputado federal, senhor Eduardo Cunha. Prezado doutor Fábio Medina Osório, presidente do IED, coordenador científico deste seminário, excelentíssimo senhor ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça e coordenador-geral da Justiça Eleitoral, senhor Ronaldo Sadenberg, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, senhor Luiz Alberto Garcia, presidente da FEBRATEL, quem eu tive a honra de rever aqui após muitos anos, senhor Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, senhor Antônio Correia Meia, presidente do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, o CESA, senhor Ricardo Cueva, conselheiro do CAD, senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes, superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade da ANEEL, que tem a honra de compor essa mesa com todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria já de antecipadamente pedir desculpas a vocês, porque após a minha fala eu seria obrigado a deixar o plenário, já que a minha comissão na Câmara dos Deputados está em sessão, estão apenas me aguardando para iniciar a ordem do dia lá, e são 136 projetos na pauta de hoje, ou seja, não tem condições, tem que votar ou pelo menos apreciar uma parte até a hora do início da ordem do dia no plenário. Então tem que realmente, infelizmente, eu não posso deixá-los esperando. Então eu peço desculpas a vocês, mas a motivação desse seminário me fez atrasar as minhas atribuições lá para que eu pudesse ter a honra de poder estar aqui convivendo com vocês e participando por um breve momento com vocês. E a minha alegria ela é um pouco maior, porque é uma forma de eu me reencontrar um pouco com o setor de telecomunicações, já que no passado eu fui presidente da extinta Telerge, Telecomunicações do Rio de Janeiro, onde na minha época, na minha gestão, a telefonia celular tomou forma. Começou-se no Rio de Janeiro, e foi na minha gestão que ela se tomou forma e ganhou a dimensão que está se ganhando hoje no país. Então, para mim, é um motivo de alegria ver como esse setor cresceu, se desenvolveu e ter todas as condições para se desenvolver muito mais. Cumprimentar a todos os demais presentes que não fazem parte da mesa, empresários, executivos, membros do Ministério Público, advogados, enfim, todos aqueles que fazem parte desse mundo, que querem participar e aprender com esse seminário, o meu cumprimento especial para todos vocês. Discutir o tema infrações e sanções nos serviços públicos regulados, como é a proposta desse inédito e corajoso seminário, no momento em que os serviços públicos regulados passam por transformações tão radicais e profundas em nosso país,
é um desafio ousado e fascinante, necessário para o aperfeiçoamento das instituições. A façanha de reunir grandes juristas e pensadores, como conseguiu o IED, deve ser objeto de nosso reconhecimento e aplauso, porque não se trata de algo simples. Ao contrário, um evento dessa magnitude e complexidade é, no mínimo, inédito e desbravador. Uma autêntica semeadura de ideias para o futuro do direito administrativo sancionador brasileiro, a partir da visão profunda de renomados especialistas nessa matéria e de um projeto acadêmico comprometido com as necessidades sociais. A preocupação com a contenção do arbítrio estatal, que está na raiz de toda essa iniciativa pioneira, é produto de uma consciência cidadã e impulsiona nosso processo civilizatório rumo a um patamar diferenciado, porque atinge o chamado poder punitivo do Estado. No Brasil, sabe-se que o direito administrativo sancionador ainda está carente de um amadurecimento profícuo de institutos, como se pode notar pela singela leitura de alguns institutos manejados pela administração pública. Daí porque são naturalmente bem-vindas ideias provenientes do direito comparado, sobretudo da Europa, onde os institutos garantistas e comprometidos com os direitos individuais ganharam o terreno fértil desde o início do século XX. Na Espanha, o maior teórico do direito administrativo sancionador contemporâneo é justamente o presidente honorário do IED, o professor Eduardo Garcia de Enterria, ex-magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, cujas teses certamente serão aqui abordadas por alguns de seus discípulos que aqui se fazem presentes. Vi também que um dos mestres do direito comparado estará aqui presente, o catedrático espanhol José Luís Pinar Manas, referência na Europa, que foi presidente da Agência Nacional da Espanha para a Proteção de Banco de Dados, um autêntico representante da Escola Garcia de Enterria de Catedráticos, escola que se reunirá agora em junho sob sua coordenação. Como se verifica claramente, estamos imersos no encontro de uma elite intelectual, no melhor sentido da expressão, uma elite que poucas vezes estará novamente reunida e que está debaixo do abrigo deste seminário. De nossa parte, apenas desejamos a todos os participantes deste privilegiado encontro intelectual que dele retirem todos os ensinamentos possíveis e que aqui saiam fortalecidas as bases de um novo e revitalizado direito administrativo sancionador, comprometido com o ideário da legalidade e do devido processo legal. Não é possível pretender que o Brasil adquira status de país seguro para os investidores internacionais sem que nossas agências reguladoras atuem sob a égide de um marco legal que respeite plenamente a legalidade, a juridicidade e os princípios que regem a atividade sancionadora do Estado. Gostaria de ressaltar que o nosso compromisso, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e, consequentemente, de toda a Câmara de Deputados, é não só pela democracia, pelo respeito às leis, mas também para ajudar a formular ou modificar as leis existentes para que possamos dar um sinal claro de que o marco regulador tem que ser perfeito para que os investidores tenham confiança, ser justo para os consumidores e para aqueles que dependem desse marco regulatório, mas também que possa conter o ímpeto arrecadatório do Estado, com o objetivo de punir, às vezes, sem consequência. A defesa dos serviços públicos regulados pressupõe a defesa da legalidade, da juridicidade e da justiça das decisões públicas, que envolve consumidores, prestadores e reguladores. Isso para não falar de toda a gama de fornecedores de capital e de trabalho, sem nenhuma espécie de visão maniqueísta, para que se trate objetivamente das complexas relações que se estabelecem nesses serviços. Nada mais oportuno do que um seminário que busque discutir os limites do poder sancionador estatal, à luz da Constituição, do direito administrativo, do direito comparado e do regulamento existente, ou que possa vir a existir, até por proposição que saia oriunda desse seminário. Nos dias de hoje, falar em cumprimento de lei, resgatar a segurança jurídica dos vultosos investimentos requeridos, parece estar caindo em desuso em nosso país, mas ele é cada vez mais urgente. Nós, parlamentares, pregamos essa importância do valor da legalidade, porque nós nos encarregamos não só de fazer as leis, como fiscalizarmos o cumprimento delas. Sem o respeito às leis, nosso país não pode esperar, mesmo
com grau de investimento, um volume que seja necessário para o desenvolvimento nacional. Daí porque aplaudimos a iniciativa da realização deste seminário, lamentamos que iniciativas como essas não sejam rotina em nosso país, desejamos a todos vocês que possam aproveitar realmente e que possam também colaborar com sugestões. Eu tenho certeza que todos aqueles que vão estar palestrando ou debatendo, mas categoria de figuras como temos na mesa, como o próprio ministro Gilson Dipp, um excelente magistrado, os melhores do nosso país, certamente vão poder ajudar para que nós possamos melhorar todo o regramento existente no nosso país. Muito obrigado e boa sorte para todos. Após as palavras do deputado Eduardo Cunha, ele vai se retirar devido a compromissos assumidos anteriormente, como bem explicou. Na sequência, passamos a palavra ao senhor Ronaldo Sardenberg. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores, eu desejaria agradecer inicialmente aos organizadores deste evento o convite para a participação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e, ao mesmo tempo, cumprimentá-los pela oportunidade de refletirmos sobre temas de direito administrativo relacionadas com as infrações e sanções nos serviços públicos regulados. Penso que as partes envolvidas nessas questões sairão deste seminário enriquecidas pelo debate e pelos aportes de eminentes juristas presentes ao longo desses 2 dias. Para a Anatel, tem grande importância todo encontro público que trate de questões relacionadas com a missão reguladora da agência no setor de telecomunicações. Em minha gestão, tem sido a postura da agência conhecer os anseios e as expectativas dos diferentes segmentos da sociedade, a fim de que as iniciativas regulatórias resultem de processos participativos de tomada de decisão e não apenas de entendimento unilateral. Essa é também a razão das consultas públicas, instrumento amplamente usado pela agência para ouvir as críticas e sugestões do público em geral, especialmente do público interessado, e que conferem maiores legitimidade e consequência à atuação da agência. Nesse sentido, vale realçar que a Anatel concluiu em fevereiro deste ano uma consulta pública com vistas ao aperfeiçoamento de seu atual regulamento de aplicação de sanções administrativas. Essa consulta pública contou com ampla participação dos entes regulados, com base em aprofundados aportes teóricos e doutrinários. Prevemos que a consolidação dos trabalhos de análise dessas contribuições se dará até o final do mês de junho, e parece-me oportuno, por isso, que sejam trazidos, embora de passagem, alguns dos pontos sobre a matéria. Um deles é o entendimento de que a minuta de regulamento posta em consulta pública desrespeitaria o princípio da tipicidade em matéria de direito administrativo sancionador. Permito-me afirmar, com segurança, que, longe de ser arbitrário, a expedição de um regulamento precedido de consulta pública à sociedade é, isto sim, um modo democrático de conferir maior previsibilidade e segurança jurídica ao poder sancionador da agência. Ademais, a atividade de dosimetria de pena e aplicação de sanções tem forte respaldo no direito administrativo vigente, seja em leis federais, seja na doutrina, que reconhecem ao administrador uma adequada margem de discricionariedade para o exercício de seu poder sancionador. Outro aspecto essencial é que o regulamento de sanções, um documento disciplinador, se presta a definir sanções administrativas e não a tipificar condutas.
A tipificação de condutas está distribuída pelas leis, regulamentos e contratos que regem a exploração dos serviços de telecomunicações. As sanções administrativas versam o momento posterior da atividade sancionada, que é o da aplicação da pena e da dosimetria dessa aplicação. Parece-me necessário avançar um pouco mais nesta consideração para dizer que a Lei Geral de Telecomunicações dispõe de modo expresso sobre as sanções a serem aplicadas pela Anatel, como se lê no artigo 173 e seguintes. A margem de liberdade administrativa conferida pela lei é ampla, pois apenas são previstas as classes das sanções e, para as multas, o teto de 50 milhões de reais. Assim, observados os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da imparcialidade, da legalidade e da impessoalidade, o administrador tem poder para exercitar a aplicação da pena, incluída sua dosimetria, a fim de decidir qual é a melhor solução para os casos concretos, tendo em vista a proteção do interesse público. Em síntese, como órgão regulador, o poder e dever da Anatel para aplicar sanções requerem da agência o respeito aos limites impostos pela LGT e pela Lei de Processo Administrativo, no quadro das garantias constitucionais que já mencionei. Por isso, qualquer movimento da agência, no sentido de regulamentar tais disposições legais, jamais poderia ser considerado como arbitrário. Embora a questão ainda esteja cercada de polêmicas, registraria apenas que a visão da agência se pauta, por um lado, pela importância de conferir segurança jurídica aos administrados e à sociedade em geral, e, por outro, pela necessidade de dar efetividade ao seu poder regulador por meio da apuração e da rigorosa punição de condutas infrativas, condutas infraudem leges, como se dizia tradicionalmente. Nesse sentido, deve-se localizar a atenção no relevante papel desempenhado pela Anatel na regulação de um setor estratégico para a economia e para a sociedade do país. A agência necessita dispor de instrumentos que lhe permitam assegurar o equilíbrio do mercado, a livre e ampla concorrência, o serviço público universal e de qualidade e, sobretudo, o respeito aos direitos do usuário. Vale-me de um dito popular para assegurar não ser de meu feitio querer ensinar missa ao vigário. Diante de eminentes juristas, de consultores e estudiosos das questões relacionadas com infrações e sanções nos órgãos reguladores, minha intenção é simplesmente reafirmar, como presidente de uma dessas instituições, a complexidade e a importância de tais questões, do ponto de vista do ente regulador. E, a propósito, reconheço as minhas limitações no campo do direito, pois sou um simples bacharel de direito, não mais do que isso. Embora a Anatel esteja atenta a tudo que se relacione com infração e sanção, embora esteja a agência consciente de seu papel e competência legal nessas questões, é nosso firme propósito de que a sociedade seja parceira na missão que nos cabe desempenhar. Por essa ótica, aguardamos com expectativa otimista os resultados desse seminário, ao qual a Anatel traz colaboração direta com a participação do eminente jurista e conselheiro, Dr. Antônio Domingos Teixeira Bedran, que está conosco esta tarde. Creio que a temática a ser aqui exposta e debatida culminará em efetiva contribuição para a evolução das questões relacionadas com o nosso tema, uma contribuição positiva aos órgãos reguladores e aos diversos elos de valor, da cadeia de valor das telecomunicações brasileiras. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Ronaldo Sadenberg. Antes de passarmos ao próximo pronunciamento, o ministro César Asfor agradece o convite que lhe foi direcionado para este seminário e justifica a sua ausência em face de compromisso urgente no Conselho Nacional de Justiça. Passamos a palavra
ao ministro Gilson Dipp. Se eu quiser citar, aqui está a mesa. Embaixador. Boa tarde a todos. Meu caro professor Fábio Medina Osório, presidente do Instituto que promove este evento, e a quem eu saúdo em nome de todas as autoridades e os presentes, e também fazendo uma menção muito especial ao Dr. Ronaldo Sandenberg, que eu sou de há muito tempo admirador do seu trabalho em todas as atribuições que o Estado brasileiro lhe deu até esse momento. Eu confesso que não estava preparado para usar da palavra, até porque talvez quem estivesse aqui seria o meu querido colega César Assoro Rocha, que por motivo de força maior não está presente. Mas me chama muito a atenção, dentro desse aspecto de parceria entre o poder público na prestação daqueles serviços essenciais à população e, ao mesmo tempo, o poder público como reconhecidamente insuficiente para prestar diretamente esse serviço, delegando aos particulares a realização desses serviços essenciais. Em tudo isso se interpõe também essa figura nova para nós no direito administrativo brasileiro, das agências reguladoras, que até bem pouco tempo era muito difícil estabelecer os limites de suas atribuições, da sua competência, do seu poder sancionador. O Brasil avançou muito nesse aspecto, mas mostra-se imprescindível que nós tenhamos presente sempre nessa parceria de eficiência do Estado, prestação adequada do serviço pelas empresas e as agências reguladoras que se inserem nesse contexto como uma intermediadora desses serviços, que nós tenhamos presente a ética pública. Não se presta serviço público, não se presta serviço adequado à população se não tivermos como linha norteadora dessa prestação a ética no serviço público. E o Brasil está carente de ética. Nós temos acompanhado diuturnamente nos órgãos administrativos desse país a presença de agentes públicos e de agentes políticos que se desviam de suas funções para a prática não só de ilícitos administrativos, mas também de ilícitos penais. E não estou falando tão somente do executivo, estou falando também do judiciário e do legislativo. Quando se fala em serviço público, em direito sancionador, a sua correlação também com o direito penal, com a possibilidade de que se tenha também no direito administrativo todas aquelas características do direito penal concernentes aos direitos e garantias fundamentais, a ampla defesa e o contraditório, pensarmos também de que este é o momento em que o Brasil precisa se redimir perante a si mesmo, a si próprio. Antes de nós discutirmos se a interferência do direito administrativo sancionador é uma necessidade, quais são os seus limites, qual é o grau de autonomia das agências reguladoras, qual é o grau de respeito que se deva ter com o consumidor desses serviços. É preciso saber que nós todos
administradores, agentes públicos, agentes políticos, prestadores de serviços, temos um só dever: o de prestar o serviço adequado ao cidadão. Ao cidadão que nos remunera, o cidadão que espera de nós uma prestação administrativa, judicial, legislativa, ampla e irrestrita. Porque ele, cidadão, tem o direito e o dever de cobrar de nós as nossas responsabilidades. E se nós temos alguma parcela de poder em relação a isso, temos em contrapartida o dever de prestar contas à sociedade. E é nesse sentido que o Conselho da Justiça Federal, órgão que congrega todo o setor de supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal do Brasil, tem essa consciência de que o judiciário também incorporado que está ao executivo, ao legislativo, tem o dever de conduzir também, quando for chamado, conduzir adequadamente estas demandas. É preciso que se tenha a noção de que o Estado brasileiro, por si só, é incapaz de prover todas as demandas da sociedade, todas as demandas do cidadão. É necessário, sim, que as empresas privadas sejam chamadas a ser partícipes dessa prestação. Mas é também preciso saber que essas empresas são corresponsáveis por tudo que de bom ocorrer, mas também por tudo de mal que possa vir a acontecer. Isso se reflete não só aqui, quando se trata do direito administrativo sancionador. Isso se trata quando o Estado brasileiro também, para a proteção da economia, do direito financeiro, das instituições bancárias, da saúde do seu sistema econômico, bancário e financeiro, não pôde por si só prover todas essas necessidades e chamou alguns órgãos do empresariado para serem copartícipes nessa missão. E não é por nada que no sistema financeiro o Banco Central é o órgão de fiscalização e de regulamentação do setor bancário, que a SUSEP o faz com os seguros, que o Conselho de Valores Imobiliários atua na Bolsa. Enfim, que vários outros órgãos institucionais sejam chamados não só a colaborar, mas também o dever de informar. Quando se trata da proteção do sistema financeiro, do sistema econômico, principalmente contra os demandos da administração e principalmente contra os crimes praticados contra o sistema financeiro, os bancos foram chamados a colaborar. Mas eles são responsáveis pela comunicação de qualquer operação atípica ou suspeita. E aí entra o conflito, que também deve e possivelmente ocorra no sentido das agências reguladoras e dos prestadores de serviços públicos, o conflito entre os setores que são obrigados a colaborar, os chamados compliance, onde se detectem práticas ilegais, e o setor econômico, aquele que visa o lucro, aquele que visa atingir as metas. É essa preocupação que nós temos que ter em mente num Estado que pretende ser um Estado moderno, que um Estado que atingiu o nível de investimento, mas que, ao mesmo tempo, é um Estado detentor de uma das maiores, injustas e odiosas desigualdades sociais.
onde caminhamos ainda a passos lentos para combater epidemias que já estavam superadas, pensávamos nós, há décadas, como a dengue, a febre amarela, a tuberculose, onde temos ainda uma economia informal altamente desenvolvida, tolerada e, eu diria, até incentivada pelo próprio governo, porque nós não temos empregos para atender a demanda que cresce ano a ano de pessoas aptas ao mercado de trabalho. E nessa economia informal, toda a prática de ilícitos é possível. Numa economia informal que aqueles que estão na informalidade muitas vezes não conseguem retornar à formalidade, a participar do emprego lícito ou de uma empresa formalmente constituída, porque temos uma carga tributária excessiva que corrói a economia. Nós temos uma deficiência muito grande no sentido de termos ainda uma política, e os senhores são testemunhas disso, porque atuam no setor, de uma burocracia altamente incrustada em todos nós. E toda a burocracia, ela é demorada, ela é cara, e ela propõe e ela propicia a corrupção. E em todas essas operações que nós temos visto, em termos de operações da Polícia Federal, operações do Ministério Público e muitas vezes com a participação do Judiciário, há sempre, inevitavelmente, a presença de um agente público ou de um agente político, porque não há crime organizado sem a presença do Estado. É nesse sentido que eu, de forma muito respeitosa a todos os senhores, faço, assim, um apelo para que tenhamos em mente que todos nós somos servidores públicos lato sensu, mesmo que sejamos advogados e empresários, porque não se brinca com o serviço público, não se pode desprezar o cidadão, porque a colaboração de cada um de nós, dentro das nossas atribuições, é possibilitar que nós tenhamos ainda o grande encontro que esse país precisa, necessita ter com o seu futuro. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro Gilson Dipp e convidamos a fazer uso da palavra o senhor Antônio Maia. Excelentíssimo senhor ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, coordenador-geral da Justiça Federal, e o professor Fábio Medina Osório, presidente do IED, coordenador científico desse seminário, em nome de quem eu tomo a liberdade de saudar todos os demais integrantes da mesa, e meus senhores, minhas senhoras. A minha presença aqui é para representar as sociedades que são associadas ao CESA, o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados. Essa é uma entidade nacional que congrega mais de 800 sociedades de advogados no Brasil inteiro. Portanto, é em nome dessas sociedades que eu venho aqui, e venho apenas para cumprimentar a organização deste evento, especialmente o professor Fábio Medina Osório. Não obstante a sua juventude, já mostra ser um jurista de grande experiência e com obras importantíssimas escritas sobre o tema, com grande sensibilidade, muito dinâmico, e que está empolgando a todos nós nesse setor do direito público, do serviço público sancionador.
Os méritos deste evento já foram salientados pelos oradores que me precederam com muito mais brilho, portanto, resta-me pouco a falar. Mas eu gostaria de, além do que foi ressaltado, como o aprofundamento do estudo acadêmico, estudo comparado, o aproveitamento de culturas de outros povos para o aperfeiçoamento do nosso sistema, a aproximação do setor público e setor privado, buscando soluções que satisfaçam, que tragam soluções para os nossos cidadãos. Além de todos esses méritos, eu gostaria de salientar um que, a mim, me parece mais abrangente e muito importante no momento, que é a segurança jurídica. Todos nós sabemos que o Estado de Direito funda-se na segurança de direito, na lei, no respeito à lei. E é preciso, mais do que tudo, e mais até do que esse comportamento ético propugnado aqui pelo ministro Gilson Dipp, é preciso que nós respeitemos a lei, respeitemos o Estado de Direito e nos sintamos seguros de que nós estamos atuando e agindo, nós, pessoas, cidadãos, nós, investidores, dentro de estruturas jurídicas conhecidas, dentro de estruturas jurídicas que nos deem segurança dos resultados das nossas ações. Portanto, eu vejo que, do ponto de vista de segurança jurídica, este seminário vai trazer uma colaboração valiosíssima. Eu me congratulo, então, com os seus organizadores e trago aqui o entusiasmo das 800 sociedades de advogados que apoiam o seu evento. Parabéns, professor Fábio Medina Osório. Muito obrigado ao senhor. Agradecemos as palavras do senhor Antônio Maia. E para encerrar esta solenidade de abertura deste seminário, fará uso da palavra o senhor Luiz Alberto Garcia, presidente da Febratel. Senhores membros da mesa, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, muito boa tarde. Nós estamos aqui no Seminário de Infração e Sanção nos Serviços Públicos Regulados. Permitam-me narrar-lhes antecedentes desse seminário para melhormente o compreendermos. De uma maneira geral, as empresas de telecomunicações, quer fixas ou móveis, estavam conjecturando em seus balanços quantias que poderiam inviabilizá-las em curto espaço de tempo, caso o status quo permanecesse. O problema foi levantado primeiramente no Sinditele Brasil e em seguida na Febratel, onde os associados, não mais somente de telecomunicações, identificaram os mesmos problemas. A ação deliberativa em assembleia foi contactar a Anatel, o que foi feito através de 2 reuniões executivas e uma com o nosso presidente, embaixador Seidenberg, inclusive quando levamos a ele o convite da sua participação nessa assembleia. Posteriormente, a Anatel abriu consulta pública sobre o assunto e nós da Febratel e o Sinditele Brasil fomos procurar consultoria especializada no assunto, convergindo para o IIEDE, Instituto Internacional de Estudos de Direitos do Estado, na pessoa do seu presidente, Dr. Fábio Medina Osório, que, além de ter aceito o desafio, propôs este seminário, que tem como objetivo interagirmos com as autoridades, principalmente das agências reguladoras, como os representantes das operadoras de serviço público e a população em geral. Nosso propósito é subsidiar as agências reguladoras, mesmo sabendo que são muito bem preparadas, ajudando-as, no nosso ponto de vista, à feitura de normas o mais perfeita possível,
evitando questiúnculas que venham macular o relacionamento entre as partes. Desafio maior foi de organizar, em um curto prazo, um seminário onde fossem apresentadas e debatidas por profissionais de renome no mundo jurídico, questões associadas aos princípios, competências e limites que estão a fundamentar a ação sancionadora do Estado e seu relacionamento com empresas prestadoras de serviços regulados e vice-versa, em especial aquelas que prestam serviços intensivos de capital. Desafio de tratar esta questão abstraindo-se o mais possível de serviços específicos, em especial os das telecomunicações, pois que estamos interessados em conhecer e compreender e em avaliar as causas ou razões mais profundas que estão a determinar os problemas que estamos vivenciando na maioria dos serviços regulados, problemas que denominamos genericamente de infração e sanção, desde a sua tipificação até a sua aplicação. Desafio para que fossem apresentados conceitos, meios e modos que facilitassem a construção de soluções para essas causas e razões mais profundas, que esperamos tenham sido identificadas, pois temos a convicção de que tais soluções ajudarão na consolidação do Estado democrático de direito. Estado este necessário para a segurança jurídica dos vultosos investimentos que se fazem cada vez mais prementes para a universalização, para a melhoria da qualidade e o aumento da transparência dos serviços que são de responsabilidade do Estado brasileiro e que só se tornarão efetivos com a participação da iniciativa privada, a exemplo do que é feito no nosso setor das telecomunicações. Pelo exame do programa que nos é oferecido neste seminário e pela qualificação dos profissionais aqui presentes, temos certeza de que o desafio lançado foi muito bem resolvido e que os objetivos da FEBRATEL serão realizados em benefício do desenvolvimento de nosso Brasil. Minhas palavras finais são de desafio, desafio que lanço a todos os presentes. Aproveitem ao máximo esse seminário. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos as palavras do senhor Luiz Alberto Garcia e, concluídos os pronunciamentos, desface a mesa diretora dos trabalhos de abertura deste seminário. Solicitamos a todos os presentes que aguardem em seus lugares. Após o deslocamento das autoridades, iniciaremos os trabalhos técnicos com o primeiro painel.